Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui reunidos, iniciando a semana, mais uma vez, juntinhos, orando, estudando, aprendendo mais sobre as lições deixadas por Jesus e, ao mesmo tempo, nos fortalecendo, iluminando o nosso ser, a nossa alma. Isso também é muito importante, né? Que sejam todos muito bem-vindos e nós vamos dar início ao nosso estudo e oração, fazendo a nossa prece, rogando ao nosso divino amigo que possa abençoar os nossos lares, abençoar a todos nós, abençoar os nossos familiares, os nossos amigos, encarnados ou desencarnados. Que possamos receber essa luz em nosso ser, em nossos corações, e que ela nos ajude a expandir em amor, bondade, em fé, esperança, que possamos assim, com esses ensinamentos, estarmos conectados a essas energias maravilhosas que os nossos amigos espirituais presentes também utilizam como medicamento para cuidar de todos nós que estamos aqui neste momento reunidos em nome de Jesus. Que nós possamos ter um excelente estudo e que possamos sair daqui mais centrados e com a energia transmutada em positividade e amor. Que assim seja. Pois bem, Ricardo Grilo, boa noite, seja muito bem-vindo. Seu Antônio, boa noite, seja muito bem-vindo. E todas as pessoas que vão entrando agora, que vão deixando as mensagens, que vão participando do nosso estudo e oração, né? O texto de hoje que eu escolhi é do livro Fonte Viva, certo? Fonte Viva é dessa coleção que tem uma passagem evangélica e depois as elucidações, os comentários de Emmanuel, mentor do nosso querido Chico Xavier. Então, hoje, nós vamos ler o capítulo 64, cujo título é Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 3. E depois vem os comentários de Emmanuel, que nós vamos ler agora. Vou repetir a passagem evangélica. Eis que o semeador saiu a semear. Só um minutinho, tem um cabelinho aqui no meu olho, fazer ao vivo, né? Cabelinho no olho fazendo a leitura não dá. Ai, ai. Desculpa, gente, vamos continuar aqui. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância, que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à sacrificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente, denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas. Sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador,
pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré, dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos, dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres, crianças. Segundo observamos, o semeador do céu azentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos. Confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhares de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Gente, essa lição eu a li a primeira vez, me emocionei, me emociono agora, porque cada palavrinha, cada vírgula de Emmanuel aqui tem um significado tremendo nessa lição que nós aprendemos hoje. Primeiro, a passagem evangélica é a primeira fala da parábola do semeador. Assim Jesus começou essa parábola. Eis que o semeador saiu a semear. Assim começa essa história. Jesus utilizava o recurso das parábolas para que a humanidade pudesse compreender a sua fala, os seus ensinamentos. Ele falava com uma linguagem mais acessível às pessoas que ele convivia. Jesus falava para todos, para os simples, os ignorantes, para os desvalidos, para os abandonados, porque essas eram as primeiras pessoas que buscavam Jesus na sua excelência. Então, eu só vou aqui pedir licença para vocês para ler a parábola do semeador, para a gente relembrar desse ensinamento, para compreendermos melhor as elucidações de Emmanuel. Naquele mesmo dia, Mateus capítulo 13, tá? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco, assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou. E falou por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra, ainda, caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E assim, Jesus continua conversando com os discípulos e com o povo. O que a gente percebe aqui? Que nessa parábola, Jesus falou que o semeador saiu a semear. Nesse momento, Emmanuel coloca o semeador Jesus saiu a semear. Então, ele não mandou ninguém, ele não mandou representantes, ele, como governador do planeta Terra, responsável pela evolução desse planeta, apagou a luz que lhe era característica como espírito crístico super evoluído e veio aqui, na Terra. E o que Jesus fez ao longo da sua missão? Ele foi por diferentes lugares, conversou com diferentes pessoas, diferentes e nobres e profundos ensinamentos.
Ele saiu como se ele tivesse um saquinho, né, de sementes de milho e saiu a semear. Ele semeava e o solo que ele plantava era o nosso coração. O coração de cada um era aquele pedacinho de solo que recebia os ensinamentos de Jesus. Como a gente pode perceber que Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, mais, né? E nós não aproveitamos muito os ensinamentos dele, não compreendemos. E hoje estamos aqui na luta por compreendermos. E não só compreendermos, nós precisamos assumir o nosso legado de irmãos do nosso Mestre, de filhos de Deus, e sermos os semeadores de luz e de boa nova. Então, quando a parábola Jesus começa, eis que o semeador saiu a semear. Nós podemos pensar que ele não precisava, e não precisava mesmo. Ele poderia convocar uma pleiade de espíritos que pudessem fazer a sua missão, mas ele quis cuidar do coração de cada um de nós com a sua presença divina. E Emmanuel coloca de uma forma muito interessante que ele, quando ele sai a semear, ele faz isso por diferentes locais. E nos lembra que o primeiro solo semeado foi o do seu nascimento, naquela estrebaria na cidade de Belém. Ali a presença de Jesus tocou o coração dos seus pais, dos reis magos, das pessoas que moravam ali, naquela casa que emprestou aquele local, as pessoas que passavam ali por perto. E Maria, nossa Mãe Santíssima, recebendo em seus braços esse mestre maravilhoso, naquele estábulo, um coxo recebendo seu filho. Era uma lição de humildade maravilhosa. E o solo fértil, o nosso coração, recebeu essa lição, mas o nosso coração ainda muito raso. Aqueles que aceitavam Jesus como divino mestre, como o enviado, o Messias, ainda assim tiveram muitas dificuldades em segui-lo. Jesus foi o semeador que ele buscava o interesse, despertar o interesse das pessoas. Abra seu coração. E ele falava isso através de parábolas, através do abraço, através da palavra amiga, e assim foi deixando o seu legado. E mesmo na hora do seu desencarne, naquela cruz, ele foi, na tentativa de quem o colocou ali, humilhá-lo, colocando-o entre dois ladrões. Mesmo naquele último momento, ele aceitou e semeou a boa semente nos dois corações. Um deles aceitou, o outro nem sequer aceitou. E Jesus foi para o mundo espiritual, voltando de onde viera, e continuou o seu legado. E Jesus hoje semeia, continua semeando. Não vamos imaginar Jesus como aquele ser que fica sentado numa cadeira no céu, ao lado do Pai. Não. O Mestre trabalha. E quando a gente fala, né, que nós sentimos Jesus, a presença dele, é porque a sua energia é tão maravilhosa que ele sim nos envolve e nos acolhe. Então nós sentimos a semeadura de Jesus ainda nos dias de hoje, nos nossos corações. Né? Então aqui nós precisamos de lembrar o seguinte: quando eu saio a semear, né? O que um semeador precisa? Ele precisa de escolher as sementes. Um bom semeador vai escolher as melhores sementes
para que elas germinem e vinguem, né? Então, como que é esse convite? É que nós possamos continuar esse legado sendo nós mesmos os semeadores. Cada um de nós semear aquilo que tem de bom. E aí, para ser um semeador, a pessoa precisa de sair do seu mundo egocêntrico, eu. E a pessoa precisa se abrir para enxergar o próximo e todas as necessidades. Quando uma pessoa escolhe ser um voluntariado num campo de guerra, uma enfermeira, alguém assim, ela está ali e ela semeia sem parar. Dá água para um doente, ajuda a fazer um curativo, ajuda numa cirurgia, volta, conforta, conversa, vê e não paras. É uma semeadura constante. E olha que coisa interessante, né? Quando está semeando, a pessoa esquece de si própria, porque ela fica atenta a todas as oportunidades que tem de jogar a semente maravilhosa. Quando nós estamos reunidos em família e queremos, de alguma forma, passar uma mensagem para os nossos familiares, nós buscamos em uma reunião familiar conversarmos com um, conversarmos com o outro, com o outro, com o outro, e vamos doando aquilo que de nós existe. Quando nós somos professores e queremos transmitir algum conhecimento, nós nos dirigimos com uma linguagem simples que todos vão entender e depois damos atenção para aqueles que têm mais dificuldade. Isso é semeadura. A semeadura, ela ocorre quando nós saímos do nosso casulo de egocentrismo e vamos enxergar o outro. E vamos ouvir o outro, responder o outro, plantar a fé, a esperança, o conhecimento no coração do outro. Quando nós estamos no nosso egocentrismo de se sabemos, não precisamos de repartir isso. Se a minha casa está bem, não me importa do outro. Se eu não estou passando fome, eu nem me lembro daqueles que passam fome. Se eu fico preso na minha rotina e não atento para o mundo, eu não sou um semeador. Eu recebo e guardo aquilo que eu recebi. E o que acontece quando a gente guarda e não movimenta? Embolora, mofa, energia parada apodrece, né? Como uma água parada apodrece, como as doenças vêm de energias, de águas e de movimentos que não existem mais. Então, nós precisamos de acordar para essa primeira frase da parábola. Eis que o semeador saiu a semear. Olha que início bonito. A gente imagina a cena. Quem é que vai plantar? Quem é que vai semear? Que não acredita nos frutos que virão dali, daquele plantio. Como é que a gente imagina que nós vamos, né, conversar com um ou com o outro, dali não virá diálogos enriquecedores? Quando eu solto uma palavra, aquilo ali se transforma no início de um diálogo rico para a minha alma. Quando eu vou numa creche, eu começo a agregar as crianças para fazer uma brincadeira, ensinar um conteúdo novo, estou semeando. Quem educa, semeia. Quem divide o pão, está semeando. Quem divide um conhecimento também está semeando. Quando eu ligo para o outro querendo saber como ele está, eu estou semeando. Porque eu estou semeando aquelas sementinhas de união, de validação de uma amizade. Quando eu escolho ter filhos, eu estou semeando. Quando eu escolho fazer um curso, eu estou semeando. Eu levo aquilo que eu sei, a troca, eu aprendo. E além de ser semeador,
eu tenho contato com um semeador maior, talvez, que eu, né? Quando eu entro em contato com os ensinamentos de Jesus, eu entro em contato com esse mestre, o grande semeador, e aproveito as suas sementes e guardo, aproveito, busco reproduzir, né? Então, a reflexão, além de semear essas coisas, o que eu estou semeando no meu inconsciente? O meu inconsciente é uma terra fértil. Tudo que eu coloco ali cresce e fica. Quais as mensagens que eu estou mandando no diálogo comigo mesmo? O que eu estou plantando no solo da minha alma? São frases do tipo: mas você é boba. Ah, não, mas que burrice. Nossa, mas que feiura. Nossa, mas você tá chata, hein? Será que são frases do tipo: essa vida tá complicada? Não sei se vale a pena viver. Ah, não, mas viver assim eu nem queria. Para viver assim eu prefiro viver sozinho, né? Eu queria viver isolado de todo mundo. Será que essas sementes são as que eu estou passando para mim? Para o solo da minha alma? Eu semeando para mim? Ou será que eu coloco, vá em frente, é uma fase? Bia, você consegue falando comigo mesmo? Vamos recomeçar quantas vezes precisar? Né? Será que eu me amo? Como você venceu? Como você é forte? Será que eu comemoro cada pequena vitória da minha semeadura? Sabe quando a gente era criança e colocava aquele feijãozinho, algodão dentro do vidrinho? Gente, quando começa a apontar uma pontinha verde para fora daquele algodãozinho, mostrando que ali vai nascer uma folhinha, uma plantinha, que vibração, que comemoração que a gente fazia, vocês se lembram disso? Também já plantaram feijãozinho na escola? Né? Então, aquele sinalzinho de folhinha, aquele pedacinho de raiz, a gente vibra com a nossa semeadura. A semeadura no bem, a semeadura boa. Então, nós precisamos de vibrar pelas nossas conquistas, vibrar por todos os momentos da nossa vida em que nós dissemos não à maldade, à maledicência, ao desânimo, à falta de fé, à raiva do mundo. Então nós precisamos de vibrar quando a nossa semeadura ela é um sucesso. Quando a gente percebe que a gente está diante de uma sala de alunos e que esses alunos estão alfabetizados ao longo de um ano, eu semeei coisas boas e isso é maravilhoso. E a gente tem que se olhar, sim, como um bom semeador, deste frutinho que eu queria, alfabetizar essas crianças. Porque fazer de conta que é muito humilde e que não comemora e não vibra as suas conquistas, não faz com que esse conteúdo vá para o cérebro. E nós precisamos de alimentar o nosso cérebro com eu sou capaz, olha que resultado lindo que eu fiz. Quando nós conseguimos ensinar o nosso filho a fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, qual a prece que a gente queira, e que a gente vê essa criança falando decorado, que coisa linda. Ou quando a gente vê uma criança lembrando a gente, olha, hoje é dia do culto. Né? Então, nós precisamos de perceber e nos perguntarmos como que está sendo o meu papel de semeador. Eu estou sendo um bom semeador? É. Mas por que a gente tem que ser semeador? Porque nós somos cristãos, minha gente. Simplesmente pelo fato de acreditarmos que Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, o espírito mais iluminado que já esteve aqui na Terra. Se nós seguimos Jesus, como que nós não vamos reproduzir aquilo que ele nos ensinou?
Se a gente gosta de uma bolsa e às vezes dá até a mesma bolsa de presente para uma irmã, para uma amiga, se nós gostamos de algo e gostamos de reproduzir aquilo, uma música que eu passo para alguém escutar também, como que eu vou ficar de olhos fechados, de ouvidos fechados para as palavras do mestre, para os seus exemplos? Como que eu vou me negar a ser um semeador de fé, de esperança? Como que eu vou negar o plantio de boas sementes dentro da minha própria alma, do meu próprio ser, através de pensamentos de positividade, de esperança, de fé? Porque são essas boas sementes que me fazem acreditar que eu vou ser um solo, que vou colaborar para que elas germinem e para que eu seja uma pessoa melhor nessa estrada evolutiva, para que o outro também seja, para que o outro se sinta amado e para que o mundo seja um lugar melhor de se habitar. Então, aqui Emmanuel falou que os obreiros da boa vontade, servidor do Evangelho, é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Quantas vezes nós temos a oportunidade de curtir uma piscina, um clube, de descansar, dormir até meio-dia no domingo, e a gente abre mão disso para irmos a um bairro carente, para entregarmos um lanche, uma cesta básica, para cuidarmos daqueles que têm tão poucos cuidados materiais, espirituais, mentais. E nós decidimos sair do nosso conforto para levarmos a boa nova a corações que não sejam os nossos, né? Então, eu preciso de sair da mesmice de ficar dentro de mim, aprisionado a mim mesmo, a um superego daqueles, para que nós possamos entrarmos em contato com o interesse geral. É mais fácil jogar o lixo tudo no lixão apenas, mas para o interesse geral, para o meu futuro, o futuro dos meus filhos e netos, é necessário reciclar o lixo. É separar orgânicos de latinhas, papéis e tudo mais. Né? É necessário. Para que o mundo seja um lugar melhor, eu posso ser um semeador tocando o coração daqueles que adotam bichinhos, animaizinhos de estimação. Eu posso semear sendo uma cozinheira numa casa e fazer uma oração abençoando aquela comida e todos aqueles que vão se beneficiar dela. Infinitas formas de ser semeador eu tenho. Infinitas formas de receber a semeadura do universo, que é próspero, que é abundante, eu tenho. Mas para isso eu tenho que olhar, eu tenho que escutar, eu tenho que me conectar. E aí depende da nossa boa vontade. Deus nos dá os recursos todos, mas nós precisamos de montar, sabe, esse chuveiro, de montar essa tomada para que ela funcione melhor do que nunca. Vamos pensar nisso, refletir direitinho, como que nós estamos semeando os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas atitudes na nossa vida. No meu trabalho, como que eu vou chegar semeando? Amanhã, todos cheguem com um bom dia. Gente, é muito chato. É muito chato alguém chegar e falar assim. Você fala, bom dia. Ai, bom dia. Nossa, mas hoje eu amanheci com uma dor nas costas, porque eu não dormi direito, porque eu tive insônia. E aí, papapá. Sabe? Né?
Eu não pedi como foi a sua noite. Eu disse bom dia. Então, a pessoa precisa de ter essa educação espiritual e responder bom dia. Conversa vai, a pessoa pode falar, posso te contar como foi minha noite? Pode. Aí eu conto, quase não dormi, papapá, 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 né? Porque às vezes o outro não responde à nossa semeadura, né? Oi, tudo bom? Bom apetite. Encontro com alguém do shopping, né? Ah, tá. Eu tô aqui correndo aqui porque eu vou ter que ir numa consulta, levar. Gente, a gente falou boa tarde. Obrigada. Você vai almoçar aqui? Bom apetite. Para a gente não cortar aquela semente e jogar no lixo, mas a gente colocar uma terrinha em cima dela para ela germinar. Vamos prestar atenção nisso. Às vezes a pessoa nos liga para nos dar uma semente tão boa, tão maravilhosa, e a gente nem conversa e já desfia o nosso rosário de reclamações. Nós fazemos isso constantemente, principalmente quando nós estamos mobilizados com algum problema nosso. Mas eu estou falando da questão da vigilância. É vigiai e orai. Né? Eu olhar, treinar o meu olhar para esse ponto positivo. Porque tem coisas que eu não vou saber mesmo. Por exemplo, eu ganho uma sementinha, eu coloco no meu solo.